Olá, pessoal. Então hoje eu tô aqui junto com esses dois grandes apresentadores de podcasts, que são o Lutz e o Fermento. Então eles são apresentadores do Lutz Podcast e do Sem Groselha. Qual que é o meu objetivo em fazer esse react? Esses caras, eles fazem esses podcasts sobre desenvolvimento pessoal. Eles incluem tanto a ciência quanto a espiritualidade, filosofia, psicologia. Então, isso tem muito a ver com o trabalho do NeuroYoga, porque eles vão trazer as informações de ponta, o que os psicólogos mais de ponta estão falando, os neurocientistas, os pesquisadores, e eles têm uma boa visão, assim, com relação ao que está se dizendo em diferentes áreas, porque semanalmente eles entrevistam 2, 3 desses especialistas. Então aqui a gente consegue ver bastante sobre o que está sendo falado sobre essa área, sobre essas áreas, né, diferentes áreas, e eu vou poder contrapor a minha opinião, vou poder ouvir um pouquinho o que eles têm a falar aí, e você também vai ter a possibilidade de conhecer um pouquinho mais o trabalho desses dois grandes apresentadores, que são o Lutz e o Fermento. Então vamos lá, a gente vai começar aqui vendo um pouquinho, o começo na verdade essa entrevista é do Lutz, né, o Lutz está sendo entrevistado, então é uma entrevista no Sem Groselha, que é um podcast, inclusive aqui de Floripa, e nessa entrevista ele começa explicando um pouquinho sobre como é que foi o início da carreira dele nos podcasts. Então ele queria montar um podcast, alugou um estúdio lá em São Paulo, começou o processo todo sozinho, né? Então o Lutz aí tem muito mérito realmente de ter feito o podcast dele se transformar num negócio, viabilizar isso, né? Hoje ele trabalha somente com isso. Aí ele acaba contando um pouquinho e aí ele chega numa parte que agora eu vou começar a comentar, que é relacionada à parte de que ele está lendo um livro. Ele fala que ele está lendo um livro e é um livro do Sam Harris. A gente fez um vídeo sobre o trabalho do Sam Harris no seu livro Despertar, que é justamente, eu acho que é esse livro que ele está falando, porque a subtítulo é Espiritualidade Sem Religião. Então, quem quiser dar uma olhada aí, que tem no nosso feed um vídeo sobre esse livro. Então ele vai falar um pouquinho sobre esse livro e eu vou parando e comentando em cima aí das observações deles. E daí eu falei assim, pô, vou tomar aqui de manhã. Comecei a ler um livro que eu tô lendo sobre meditação, sobre espiritualidade. Espiritualidade sem religião. E daí, nesse livro fala sobre isso. E daí, comecei a ler comecei a ter vários insights, sabe aquela sensação de... Porque assim, cara, a maior alta performance que existe cerebral é o autoconhecimento. É você tá bem consigo mesmo e Muito bom, então esse eu já acho uma colocação muito pertinente. Na verdade, ele está contando aqui de uma experiência que ele começou a fazer, uma experiência com cogumelo, e aí ele começou a fazer esse processo, vendo como é que era esse processo de tomar um cogumelo e de se observando. E ele fala sobre essa questão de que a melhor alta performance é o autoconhecimento, é você estar bem com você mesmo. E nisso eu concordo plenamente. Eu concordo plenamente no sentido de que você se conhecer tem um objetivo de você entender como que o seu corpo tem respostas para determinadas situações, como que determinadas memórias influenciam o seu comportamento, como que você pode melhorar a sua reação diante das situações. Então, tudo isso, a gente já tem uma carga, a gente já tem uma forma que a gente responde praticamente no automático. Mas a nossa mente, ela é capaz de um processo de observar isso e a gente começar a reprogramar para refazer aquilo que não nos agrada. E isso é o que eu considero o autoconhecimento. É quando você entende tudo aquilo que está influenciando as suas decisões, o seu comportamento, e você consegue atuar prevendo isso e começando um trabalho de reeducação. Então, isso é o que eu considero a melhor forma de você performar. Performar, para mim, é isso, é você se sentir bem a partir do momento em que você se conhece melhor. Vamos continuar aqui vendo o que ele vai dizer. conhecer os seus limites, suas crenças, tudo. E quando eu tomei essa parada, agora a segunda vez, a microdose, eu tava ciente de tudo isso que ia acontecer. Então, parece que eu virei eu mesmo, sabe? No fundo, depois de todas aquelas máscaras que a gente cria pra se proteger, tinha um Lutz lá, o Luiz, na verdade, que sou eu mesmo, tava lá, tipo, esperando pra voltar a ser ele mesmo, entendeu? Uhum. E daí eu fui lendo e tal, e aí começou a vir a brisa errada. De novo. Mas lendo, mas em nenhum momento tu perde tipo, tu vê ela vindo, tipo, tu sente assim. Sim, eu sinto porque ela vem aos poucos.
é tipo um pensamento, entendeu? Só que assim, no dia a dia, o pensamento ele vem, certo? E tu E não você percebe ignora. que ele é. Não, ou às vezes tu não percebe que ele é um pensamento. Porque ele não te atrapalha tanto, você não percebe ele te atrapalhando. Mas o que eu quero dizer? Tipo assim, às vezes tu tá dentro dele, vivendo ele, Tem isso. sem perceber que é um pensamento. Tipo assim, tu entende? Entende? Quer dizer, tu, tipo, quando tu tá nessas pauladas, assim, tu enxerga ele como se fosse uma bola, assim, tipo, ó, ele está aqui, tipo, ó. Tipo, tu não tá dentro dele vivendo, assim. Exato. É isso. Só que a bad trip pra mim, da maconha e do cogumelo, eu não consigo enxergar ele como um pensamento. Tu só tá... Eu só vivo ele, eu só fico surtando nele. É tipo como... Vamos fazer uma analogia boa. É tipo como se tu tivesse no mar meio que se afogando e vem vindo onda e onda e onda e tu tá ali, tá ligado? E quando tu consegue enxergar é como se tu tivesse, tipo, sei lá, num barco e tu tá enxergando esse mar e essas coisas. Exato. É isso mesmo, cara. É assim, parece que no dia a dia a gente tá com o ruído sempre acontecendo. Pensa numa rádio. O dia inteiro na sua cabeça. De todo mundo, imagina. Pra quem tem ansiedade, pra quem tem algum transtorno, é muito pior do que da maioria das pessoas. Muito bom. Então aqui ele faz uma colocação que no yoga se fala muito sobre essa questão da identificação com os pensamentos, de a gente tentar se afastar. E os pensamentos realmente, eles surgem e dependendo do impacto que eles têm no nosso comportamento, a gente vai conseguir se afastar um pouco mais ou vai se envolver totalmente neles. Mas existe um processo chamado metacognição em que você consegue fazer esse afastamento. Era isso que o Fermento estava falando ali. Uma coisa é você observar as ondas de fora e a outra coisa é você estar dentro do oceano. Então, a ideia de você se afastar e observar, mesmo que seja numa situação passada, para você programar, para você agir melhor no futuro, é muito favorável. Então, por que eu senti isso? Por que eu reagi dessa forma? O que influenciou eu a agir desse jeito que não me agradou? Talvez no próximo momento não vai ser possível também novamente mudar, mas à medida que você vai observando isso, você vai praticando essa metacognição, ela vai ser possível de você reordenar ali aquela distância, você conseguir realmente agir mais como você quer, porque você já observou aquilo mais de longe, você já observou distante e sem estar totalmente identificado com a situação. Então, isso acontece, por exemplo, nas situações em que a gente tem envolvimento com pessoas que a gente gosta muito, então que a gente consegue expressar melhor e que a gente já tem um histórico de comportamento com elas. Aí você vai lá, age de um jeito e você fala, cara, não queria ser desse jeito. Aí a segunda vez você vai de novo. Só que à medida que você consegue um afastamento, você vai conseguir observar. Isso vem já de uma relação que eu já aprendi com os meus pais, eu tive essa influência e aí eu ajo dessa forma. À medida que você tem o distanciamento, você tem uma capacidade de se reprogramar. E isso é uma das coisas mais fantásticas do cérebro ou da mente humana, que a gente tem essa capacidade de, através de um pensamento, influenciar posteriormente o próprio funcionamento de algo físico, do nosso cérebro, ou mesmo de disparos de noradrenalina ou de cortisol, porque a gente já entende como que a gente vai responder na forma condicionada. E aí a gente refaz isso e melhora o nosso comportamento. Agora a gente vai entrar mais numa parte que ele vai falar um pouco mais sobre o livro do Sam Harris, que é esse autor que a gente tem muita influência, a gente gosta bastante dele aqui no Neuroyoga, porque o Sam Harris, ele é um neurocientista, ele foi budista durante muito tempo, ele pesquisou profundamente a questão da meditação e ele tem essa visão de que tudo funciona a partir do funcionamento do cérebro. Então a gente vai entender um pouquinho mais, ele vai falar um pouquinho sobre o trabalho do Sam Harris e eu vou comentar aqui por cima. Que facilitava um cara acessar alguma coisa, mas aí tá, o que é essa coisa? Quando você fala a palavra, um conhecimento espiritual, é algo muito amplo, né? A gente consegue identificar isso. No livro que eu tô lendo agora, chama, se não me engano, é Religar. Religar? É o livro do Sam Harris. O Sam Harris, ele é um neurocientista, ateu, cético, que passou a vida inteira estudando sobre espiritualidade. Ele dá um disclaimer no começo do livro que é o seguinte, eu não gosto tanto das pessoas que são burras a ponto... Ele fala exatamente assim, tá? São as palavras dele, não sou eu falando. Ele fala assim, que acreditam que um cara morreu e renasceu 3 dias depois, sei lá. Ele fala assim, isso. Da mesma forma que eu odeio o cientista que nega qualquer tipo de coisa, assim, mais diferente. Ele dá um disclaimer. Livro deve ser ele começa assim, deve ser uma delícia. Cara, o livro é maravilhoso, assim. O cara é um... Então, na verdade, o livro é o Despertar, né? Ele fala Religare, mas em inglês é Awareness. Então, é esse livro. E é interessante isso porque
quem realmente segue um método científico tem que assumir que não sabe de tudo também, entendeu? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente não pode acreditar em qualquer coisa, esse é o disclaimer que ele faz, a gente também não pode achar que sabe tudo, porque a ciência ela sempre tem que deixar um espaço para dúvida, porque a gente pode estar errado. Em todas as situações a gente pode estar errado. A gente não pode chegar aqui e ser dogmático. Ah, não, isso aqui é assim, porque isso é muito perigoso, inclusive, porque as seitas, elas são sempre criadas em cima dessa ideia de que alguém descobriu a verdade. E isso não é algo que a gente quer. Não é algo que a gente quer nem ensinar para os nossos alunos, nem passar para frente e nem para nós mesmos. Então sempre deixe realmente um espacinho para dúvida. Nunca ache que você sabe realmente a coisa que é aquilo finalmente. Sempre deixe um espacinho para investigação, para dúvida, que isso vai ajudar no processo, inclusive, de conhecimento. Porque o conhecimento ele vem da dúvida, tá? Vamos continuar aqui. Um dos caras mais picas que tem da neurociência, assim, ele é entrevistado nos podcasts do Huberman, que é aquele neurocientista foda e tal. Assim, o cara pica mesmo de neurociência. Só que ele estudou espiritualidade a vida inteira dele. Ele tenta trazer a espiritualidade de uma forma diferente. No fundo, o que esses caras tinham que a gente não tem hoje, eu acredito? Eles tinham estado de presença. Através de meditação, através de cogumelo, sei lá. Mas eles ficavam tão presentes de algum sentido que permitiam eles perceber coisas que a gente não percebe, a gente não perde tempo percebendo hoje. Primeiro porque não precisa, mas que na época, tipo assim, o que a galera vai fazer, sabe? A ciência deles, tipo assim, a ciência hoje é o que move o nosso mundo, o que move a gente, o que possibilita tudo que é de bom na nossa vida é a ciência. Só que na época eles precisavam de algum conhecimento, cara. E não tinha ciência, não tinha método científico. Então o que eles tinham era a capacidade muito forte de perceber, de estar presente, tá ligado? E aí eu acho que eles perdiam, entre aspas, tempo nisso, em ficar percebendo as mudanças, a forma que os pássaros se movimentavam, as estrelas. Os caras, como é que eles... Eu fui lá, fiz a trilha da Lagoinha do Norte, né? Fiquei... Do leste. Do leste. Então, isso aí faz total sentido. A questão da percepção, né? Você parar e perceber mais algo que é importante para você, realmente isso vai te dar mais profundidade de conhecimento. Isso vai fazer com que você entenda melhor isso. E isso vale tanto para uma observação corporal ou uma observação mental, quanto para a observação de algo que você quer aprender, sei lá, o comportamento das formigas ou o movimento de um cardume de peixes. Se você tem tempo e capacidade de observar aquilo e tentar observar repetidamente, e tentar não trazer um histórico, não trazer um viés, a gente vai aprender muito. E por isso que a presença que a gente treina dentro da meditação, ela é uma excelente forma de a gente entender a natureza da nossa mente. Porque a nossa mente, como ele falou ali, é como se fosse um ruído o tempo inteiro. A gente está o tempo inteiro. Mas existem formas que os nossos pensamentos são processados. Existe sempre o pensamento está trazendo algo que veio dos sentidos ou das memórias que foi despertado por algo. Então, a gente entender isso depende em parte de a gente parar e treinar essa experiência da vivência, treinar essa experiência da presença, da observação mais contemplativa e com mais tranquilidade. Então, vamos continuar aqui que ele vai falar um pouquinho mais sobre essa questão de presença, que é uma excelente forma de conhecimento. Desculpa. Daí eu fiquei, cara, só pensando, cara, como é que os caras velejavam, né? Tipo, os caras iam de um país pro outro. Cara, eu fiquei brisando lá. Falei assim... Então, essa questão do velejo é bem interessante mesmo, porque hoje a gente fala, nossa, cara, como que os caras saíam no mar aberto? Existe um filme chamado As Aventuras de Kuntuk, que é a história de um cara que ele quer provar que no Tahiti, o povo que habitou o Tahiti veio da América do Sul. Então, ele constrói um barco com as mesmas ferramentas que eles tinham naquela época e faz uma viagem com um barco assim, que é tipo um monte de madeira amarrada, e ele vai em direção ao Tahiti. E algo que ele apresenta, que é muito interessante nesse livro, é que, na antiguidade, o mar não era visto como, dependendo da tribo, né, não era visto como um empecilho, não era visto como algo que a gente devia temer, mas era como um caminho, era uma estrada que a gente deveria percorrer. Então, muitos povos antigos, né, os polinésios também tinham isso, eles tinham o mar como um caminho, né, assim como eles andavam na selva, eles falavam, não, a gente pode andar pelo mar. Então, é isso que às vezes a gente não entende, como é que os caras saíam, é porque era a visão da época que realmente o mar ele poderia ser um caminho. Era pelas Porque estrelas. é uma vastidão de oceano, um azul
É uma coisa tão forte. Ali é muito foda. Muito foda. As Puta que pedras são foda, mano. Ali é foda. Eu falo, caralho, velho, eu acho que os caras, eles estavam num nível de conhecimento que a gente não dá muito valor, sabe? Que é essa coisa da espiritualidade mesmo. Só que, assim, eu não acredito que tenham vários deuses, ou que tenha um deus. Essa espiritualidade, assim, de Bíblia, de religião, não é uma parada que eu acredito, sabe? Mas eu acho que a gente precisa buscar a espiritualidade ainda assim. Por quê? As únicas vezes que eu senti felicidade genuína mesmo foram as vezes que eu estava presente. E pra mim, a palavra espiritualidade tem a ver com presença. Porque quando a gente medita, por exemplo, a gente entra num estado de presença, ou tenta estar sempre nesse estado, é basicamente a mesma coisa do que orar. Que ensinaram pra gente que como orar e etc. Você senta ali e começa a orar e começa a se sentir bem. É basicamente a mesma coisa que meditar. E aí existem diversos mantras diferentes de meditação, diversas técnicas diferentes. E me parece que, tipo, toda religião tentou acessar isso de alguma forma. E elas conseguem. O problema é esse. Porque o cara vai numa igreja e tal, e o pastor, às vezes, subconscientemente sabe fazer a pessoa sentir isso. Sentir essa sensação de êxtase. Que, na minha opinião, é o que eu busco sempre. É como se fosse... Eu não sei se vocês já sentiram isso. Não é todo mundo que eu acho que já sentiu isso, mas é uma sensação de gozar, só que com o cérebro. É um êxtase mesmo mental, assim, é um êxtase que dá uma sensação muito boa no cérebro. E a gente consegue isso através de meditação, de oração, de... Sabe? Eu tive isso ontem, velho. Tocando. Tá ligado? Pra mim foi... Eu encontrei um bicho que fazia 6 anos que eu não via, tá ligado? E daí a gente, tipo, muito louco, obviamente influenciado por ervas do poder aí. Maconha e tal. Cara, simplesmente... Mano, eu encontrar um bicho, tipo, que eu não via fazia 6 anos, mano. E a gente falar a mesma língua ali, que era a linguagem da música, mano. Tipo assim... outra coisa surreal. Meu Deus, mano, as cordas vibrando, eu tava dentro do violino, ele tava dentro do piano, a gente trocava, e meu Deus, irmão. Ali pra mim foi êxtase mental, assim, tanto que a hora que acabava a música, assim, que eu percebia que tinha pessoas em volta, que tinha luz, que tinha lugar, assim, porque eu tava... Se existe uma definição de felicidade, é isso. Isso. E eu falava, isso que é bom, eu sempre tenho essa... Mano, isso é uma coisa que eu levo pra mim, eu sempre tenho a sensação real da parada, tipo assim... Se eu tô lá e eu tô sendo feliz, eu sei que eu tô sendo feliz e eu aproveito, tá ligado? Eu tô ali, eu sou muito presente, tá ligado? Tipo, eu tô aqui, pô, mano, ó, eu tô aqui pra caralho, tá ligado? Tipo, eu não tô lá. Sabe, isso é muito bom, né, velho? Cara, eu acho que é a nossa busca. No fundo, a gente, conversa com vários neurocientistas que falam, não, felicidade não deve ser uma busca e tal, mas acho que é porque a definição de felicidade é meio... Ninguém entende meio que, né? Só que, na minha opinião, é isso aí. São esses Qual que é a tua definição de felicidade? Tu tem uma definição? Tem. É tá presente. São os momentos que você tá mais presente, porque é no momento onde não tem aqueles ruídos, é o momento onde você tem esse êxtase mental aí, que sei lá o que é essa Mas a presença não pode acontecer também na tristeza? Tu não pode, tipo, tu perder um ente querido e tu tá 100% presente naquela dor, isso te traz felicidade? Não. Não traz felicidade, traz tristeza, verdade. Então, aqui é interessante porque eu tinha uma visão a minha definição de felicidade é diferente. A minha definição de felicidade é que felicidade não é presença. Felicidade está relacionada com tranquilidade. E presença tem relação com tranquilidade. Tanto que o Fermento coloca ele aí meio que numa saia justa, assim, que o Lutz não consegue responder, porque... Presença pode ser presença de dor mesmo. Quando você está com muita dor, você está presente. Não significa necessariamente felicidade. Naquele momento você precisa sentir aquela dor, mas você não pode definir aquilo ali como felicidade. Já a presença ser tranquilidade, aí sim, porque daí cabe. Num momento de dor você não está tranquilo. Num momento em que você está ali tocando, você não está preocupado com as coisas. Você está realmente presente porque você está tranquilo. E a meditação, ela traz essa tranquilidade, porque a gente não fica projetando as coisas para fora, não fica pensando no próximo, pelo menos não deveria, né? Na próxima coisa que você vai fazer. E por isso dá essa sensação de tranquilidade. E quando você tá tranquilo, você tá feliz, sabe? Mesmo que você não expresse aquilo com um sorrisão, assim, você tá feliz. É um momento que você tá ali vivendo realmente o que é mais de felicidade. Então, aqui realmente ficou, né, uma questão. E agora eles vão entrar num outro ponto também, que essa definição da felicidade ser mais voltada para tranquilidade, ela vai se encaixar melhor. Vocês vão ver aqui como é que vai ficar a questão do que o Fermento coloca aí
como contraponto com relação à definição do Lutz. Mas o que é felicidade, então? A sensação de felicidade é êxtase? Seria isso, né? Que a gente chegou na conclusão. Eu acho que êxtase é êxtase, cara. Eu acho que felicidade tem que ser outra coisa, pô. Porque não dá, tipo, dá pra viver feliz, mas não dá pra viver em êxtase. Eu acho. Se eu vivesse daquele jeito que eu me senti, tipo, por exemplo, ontem em outras situações da vida, cara, eu acho que o cérebro explode, cara. Não. É aí que tá, cara. Tem pessoas que passam a vida inteira buscando estar em êxtase o tempo inteiro. São os monges, os caras que, tipo, largam tudo pra viver num monastério. Tu acredita que seja possível, cara? É possível, essa que é a questão. Então, aqui existe um problema conceitual, mais uma vez, porque êxtase é realmente a euforia. Não tem como você definir um estado meditativo como um êxtase, né? Então, até mesmo aquilo que ele fala, um gozo pelo cérebro. Então, o Mircea Eliade, que é um romeno, um pesquisador que que escreveu o livro Yoga, Imortalidade e Liberdade, ele cunhou um termo chamado êxtase, que seria um êxtase interno. Aí sim, aí a gente pode definir realmente como um êxtase, a felicidade como um êxtase, uma busca interna, e esse êxtase, como ele é interno, ele é de tranquilidade. Então o êxtase, que é de externo, ele estaria voltado para fora, o êxtase para dentro. No êxtase não tem como a pessoa viver, porque o êxtase ele é uma euforia tão grande que depois não tem como o corpo não recompensar com um baque. Então, sempre quando a gente tem uma euforia muito grande, um momento muito, muito eufórico, de muita liberação de ocitocina, de endorfina, a gente vai ter depois uma pequena depressão, ou às vezes até uma grande depressão. Então, não cabe aqui a definição de que os monges buscam o êxtase, tá? Porque o êxtase seria algo externo, seria para fora. O êxtase, daí sim. Então, muitos pontos da filosofia, e quando a gente vai investigar questões, eles estão relacionados à parte de esclarecer conceitos, né? Então vocês veem aqui que um conceito ele não está bem esclarecido e daí acabou tendo uma confusão, né? Que ele fala, não, os monges buscam esse êxtase constante, e isso não é verdade. Fala de às vezes de uma forma mais dura, mas que, cara, isso é compaixão, tá ligado? E todas as religiões tocam nessa tecla. Tem algo aí, entende? Tem algo aí. Tem algo acho que esse sentimento de, tipo, tudo ser uma coisa só, né? Tipo, estamos de fato todos conectados. Tipo, do cérebro humano, de fato o meu cérebro estar de fato conectado com o teu de alguma maneira via Wi-Fi. Isso não é impossível, né? Porque conhecendo como o cérebro funciona, parece muito, muito plausível que nossos cérebros estejam se comunicando e a gente não percebe. Pô, mano, impulsos elétricos geram ondas eletromagnéticas. Pronto, isso já justificaria. Não, então aqui tem um erro conceitual também, que é, ele fala aqui, o nosso cérebro ele tem um impulso elétrico e daí ele influenciaria externamente. Isso não é possível por vários pontos, porque primeiro que o impulso elétrico de cada neurônio ele é tão insignificante no sentido de conseguir ser transmitido que ele não conseguiria penetrar a pele, penetrar todas as proteções que o nosso cérebro tem e tocar internamente, influenciar um outro neurônio. Isso não seria possível. Agora, como que o cérebro influencia o outro? Como que a gente está de fato ligado? Essa é a explicação que eles tentam chegar aqui. Como que um cérebro influencia o outro? Isso se dá por conta da neuroplasticidade, que funciona a partir de experiências ou a partir de informações. Quando eu estou emitindo aqui determinadas informações, eu estou moldando o seu cérebro de alguma forma. Então, não é o impulso elétrico da minha sinapse que está saindo daqui e está tocando o seu cérebro, mas é a informação que está sendo absorvida por você, que está criando uma nova sinapse e está criando um novo caminho no seu cérebro. Então, de fato, os cérebros eles estão conectados à medida que você ouve alguém, né, digamos assim, numa conversa, você está sendo influenciado. O seu cérebro está se moldando a partir da informação que a outra pessoa está dando. E você também está moldando o cérebro dela à medida que você está passando essa informação para ela. Então, o conteúdo que a gente consome, ele está transformando o nosso cérebro. E existe, então, de fato, essa brain net, né, essa rede de cérebros, à medida que a gente tem um compartilhamento de informação. E não por causa do impulso elétrico que está sendo causado na sinapse. Esse é tão insignificante, ele é tão pequeno que ele não conseguiria penetrar a nossa caixa craniana, não conseguiria tocar lá e influenciar uma sinapse. Então aqui
houve uma falha aí conceitual aí no ponto do fermento. Só que a gente fala isso, a gente tá falando... Aí vão chamar a gente de pseudociência, né? Sim, Só que aí que tá o segredo. pseudociência. A gente não... A pseudociência é quando alguma religião, algum princípio, alguma espiritualidade quer se colocar como ciência. Só que ciências são coisas que passam pelo método científico. Isso aqui, até passar, vai demorar muito ainda. Desde que a gente não coloque isso como... Então, mas a minha explicação que eu dei agora para você, ela explica essa questão da relação dos cérebros, né, que é o que eles querem, essa BrainNet, sem precisar ser pseudociência. Isso que eu tô falando é ciência de fato, né? O que é pseudociência é você achar que o seu impulso nervoso, né, o seu impulso celular, ele vai conseguir sair do seu cérebro, porque ele é muito, muito insignificante. O impulso é muito, muito pequeno para ele conseguir influenciar um outro fator externo ao própria sinapse. Como ciência, como... Como fatos. como chama? Tipo, o segredo, tá ligado? Nessas coisas assim. Tu acredita nisso? Lei da atração. Cara, eu não acredito, mas funcionou. Eu não acredito, mas funcionou pra mim. Mas eu não acredito. É louco isso, né? Sei lá. É que a minha opinião é que, tipo, tu foca. Tipo, tu muda o teu pensamento, o jeito que o teu pensamento... Não é que o universo conspira pra acontecer. Tu faz acontecer porque tu tá motivado a acontecer. Tipo, eu fico mentalizando. Quero ter 100 mil inscritos sem groselha. Quero ter 6 mil inscritos. Fico mentalizando, me imagino recebendo a placa, não sei o que, não sei o que. Bum, começa o meu dia depois disso. Cara, eu tô focado pra fazer isso acontecer. Por isso que acontece. Não porque o universo conspirou e o caralho é 4. Essa é a minha visão, eu não acredito também. Então, perfeito. Isso tá perfeito a colocação do fermento, que é mentalização, essa questão funciona ou não funciona? Não funciona no sentido de moldar o mundo externo. Você não consegue, através do pensamento, moldar a sua situação externa, fazer algo aparecer, as coisas vão começar a conspirar ao seu favor. Isso não. Mas o que acontece? A própria dopamina, né, que é um neurotransmissor responsável pela motivação, ele funciona baseado nas imagens que a gente projeta. Então, quando você pensa que você vai conquistar um determinado resultado que vai ser benéfico para você, o corpo libera dopamina para que você seja estimulado a agir naquele sentido. Então, à medida que você tem um objetivo claro, você visualiza aquilo, o corpo começa um processo de liberação de dopamina. Então, vai realmente nesse sentido que ele falou. Você cria um objetivo, eu quero ter 100 mil inscritos, ele fala, né? Então, você começa a criar essa dopamina, essa motivação, e isso vai fazer você pensar e agir naquele sentido. Então se eu quero 100 mil inscritos, eu vou conversar com tal cara que vai poder me indicar, que vai poder tal. E aí ele começa as ações, são as ações que constroem o resultado e não exatamente a visualização que molda o ambiente. Então, essa é a visão errada que é passada nesse livro O Segredo, de que uma visualização faz o universo conspirar ao seu favor, faz o universo se modificar para que aquilo aconteça. Não, é o indivíduo que daí cria motivos para ação, que tem liberação, inclusive, de neurotransmissores que fazem ele agir com mais efetividade, com mais concentração, inclusive. A dopamina também ela é responsável pela capacidade de foco, de aprendizado. Então, tudo isso melhora no processo e aí a pessoa começa a conquistar mais resultados. E não porque ela mentalizou lá e as coisas começam a aparecer. Então, quando ele fala ali, eu não acredito, mas funcionou por causa disso que o fermento explicou. Mas então, aí o cara vende lei da atração como se fosse uma ciência. Sim. Mas Só que você poderia vender de uma forma mais real. Tipo assim, gente, isso aqui é uma... Por que isso funciona? Não é porque o universo quântico tá conspirando contra você, não. É por causa disso. Mas aí perderia o poder pra muita gente. Porque tu precisa acreditar pra... Cara, é tipo o efeito placebo, mano. É o bagulho mais... Isso é verdade. Por quê? Porque pra dopamina acontecer, para existir uma liberação de dopamina, aquilo ali precisa ser crível pro seu cérebro. O seu cérebro precisa dizer, realmente isso aqui existe a possibilidade. Por exemplo, se eu mentalizar assim agora, eu quero ser campeão de Fórmula 1, o meu cérebro não vai disparar nada de dopamina, nada, porque a possibilidade disso acontecer é zero, porque eu nem sei dirigir carro direito. Então, qual que é a chance de eu entrar na Fórmula 3, ser pra Fórmula 1, ganhar? Não tem chance. Então, assim, o efeito placebo, ele funciona porque a pessoa cria uma ideia de que, agora então tudo que eu mentalizar vai acontecer. E é claro que ela não vai mentalizar uma coisa muito absurda. Mas eu concordo com o Lutz nesse sentido que ele está falando, que a coisa poderia ser bem explicada.
Se a pessoa entende dessa forma que eu expliquei aqui, ela pode ter esses dois mundos aqui. Ela pode ter o placebo, só que não vai ser bem um placebo. Ela vai entender que as coisas que são possíveis e que ela visualizar, que ela acreditar, ela vai ser mais motivada a realizar. E ao mesmo tempo ela vai ter esse poder de acreditar que aquilo vai acontecer e ainda sendo explicado de uma forma que é lógica, que é clara e que é comprovada cientificamente. Que a visualização, ela vai liberar dopamina no nosso corpo. Então, assim, não precisa necessariamente ter essa mentira contada para que a visualização dos objetivos ela funcione. Tudo é um efeito placebo, cara. Tipo, tudo tem um efeito placebo absurdo, cara. Tudo assim, tipo, não tem nem como... Alguém veio aqui e citou um experimento que tinha as camareiras de um hotel que... Eles pegaram um grupo de camareiras, eles foram lá e falaram assim, o que vocês fazem de atividade física, o equivalente à atividade física que atletas de tal modalidade fazem, por isso que o corpo de vocês vai mudar em algum tempo e vai ficar de tal forma. E para as outras falaram assim, não, a atividade que vocês fazem como camareiras, subindo escada, dobrando roupa, fazendo não sei o quê, é uma atividade insignificante e tal. Daí acompanham o desenvolvimento dos dois grupos, tu já imagina o que acontece. Um grupo, tipo, era, sei lá, mano, absurdo a diferença que elas tiveram no físico só de saber da informação. E elas continuaram praticando as mesmas atividades. Então, de fato, a gente saber disso pode estimular mais o funcionamento do nosso corpo. Então, assim como ele falou, esse outro tem uma outra pesquisa que eles fazem sobre o desenvolvimento de musculatura a partir de visualizações. Então, teve um teste lá bastante controlado. Tem no canal da BBC, no BBC Lê, eles contam essa pesquisa. E eu vou colocar aqui embaixo na descrição, mas é justamente isso, que você sabendo o processo, você visualizando, isso pode modificar o resultado. Cara, isso é interessante, né? Você trouxe o cara do Neurofood aqui? Não, vai vir. Legal. Acho que semana que vem, pô. Legal, eu gosto muito dele. Ele citou artigos e tal, que fala sobre quando você entende como a sua dopamina funciona, ou no caso dele acho que era como funciona fisiologicamente a perca de gordura. Quando você entende exatamente como funciona, quimicamente, cientificamente e tal, você começa a queimar gordura mais do que outras pessoas. Tipo assim, você faz o mesmo exercício que o outro, só que você vai queimar mais só porque você sabe como funciona. Como que explica isso? Como é que explica isso? A física quântica? Falei brincando, mas vou brisar aqui. Na física quântica falam que é como se o universo estivesse sendo criado a partir da nossa observação, né? Isso aí é uma falácia desse pessoal do The Secret, que o universo é criado a partir da observação. Essa teoria, ela foi criada pelo Amit Goswami, que já foi um físico, mas hoje ele é nada mais do que um espiritualista aí que vende essas teses, e que ele dizia que é a consciência que cria o universo. E aí eles usam aquela ideia do gato Schrödinger. Não, isso aí não é verdade, não está comprovado, porque o que acontece? Tem também aquela da luz, né? Que a luz se divide em dois fios, ou que você pode decidir se a luz ela vai ter um comprimento de onda que ela vai ser partícula ou se ela vai ser onda. Então isso não tem a ver com a decisão da pessoa, mas tem a ver com a forma como ela escolheu medir a luz. Então não existe isso de que a nossa consciência que cria o universo. Isso não é verdade, isso é uma falácia vendida pelo Amit Goswami, que entrou tanto no What Bleep Do You Know, né? What the Fuck Do You Know, que é esse filme que aqui no Brasil é chamado Quem Somos Nós, e também é muito falada também no The Secret, que é a consciência que cria, a observação que cria a matéria. Não, isso não é verdade. A gente vai ouvir um pouquinho, o Fermento, ele é muito fissurado na questão de desdobramento astral, né, que é viagem astral. Então a gente vai ouvir um pouco a opinião dele e depois eu vou fazer as minhas colocaçõa. Hoje em dia eu vejo a meditação de uma outra forma, mas sim, naquela época eu acho que pro objetivo que eu tinha ajudava, mas hoje em dia acho que não. O objetivo que eu tenho hoje com a meditação, e tá voltando a ser um hábito pra mim de fazer todo dia, eu já tô, acho que mais de um mês fazendo todo dia, é muito mais sobre melhorar minha capacidade de foco. É outro objetivo agora. E daí, com essa capacidade de foco, acho que me ajuda a estar mais presente no dia a dia, né? Eu acho que isso vai por isso. Cara, eu tenho muita vontade de meditar, mas com o objetivo do desdobramento astral, né? Eu tinha até comentado isso lá no podcast. Eu acho que você quer fazer isso, quer ver mulher pelada? Cara, é porque simplesmente, mano, deve ser um bagulho mais... Porque daí tu vai conseguir acessar tudo isso, cara. Eu acho que o desdobramento astral é tu acessar esse universo que eu acredito que seja... não externo, mas que não esteja de fato dentro da nossa cabeça. Que ele exista
de forma 100% consciente, cara. Eu acho que o desdobramento astral é... Mas o que faz você achar isso, assim? Por que você acha tão foda o desdobramento astral? Porque nunca me pegou, assim, nunca achei tão foda. Caralho, irmão, eu acho que é o bagulho mais foda que existe, velho. Tipo, cara, a ayahuasca... Sonhar pra mim, tipo assim, sonhar, ok. Mas, cara, é um sonho lúcido, cara. Tu tá num universo em que as leis são diferentes. Tipo, o tempo é diferente, o espaço é diferente, a física é diferente. E se tu tá consciente, tu consegue influenciar nesse ambiente de uma maneira diferente. Tipo, eu tô aqui no mundo físico, eu boto essa garrafa pra cá, ela vai pra cá, ela vai pra lá. Se eu tô no mundo astral, partindo do pressuposto que seja um mundo externo e que eu tô acessando ele através do desdobramento, se eu conseguir me conectar com isso várias vezes, cara, eu vou ter uma vida lá consciente e eu vou conseguir influenciar nesse mundo, só que de maneira diferente, porque lá não tem essa física. O desdobramento astral, ele é um sonho lúcido? Sim, mas eu acho que depende. É porque eu acho que sim, é porque sonho, eu acredito que tem vários tipos de sonho, né? Tem o sonho lúcido, tem os sonhos tipo meio que mecânicos, que é quando tu fica preso num pensamento e tu tá vivendo aquilo ali. E eu acredito que eventualmente esses sonhos, mesmo que lúcidos, não necessariamente tu tá tendo um sonho lúcido, mas tu tá nesse universo do astral. Pode ser que tu esteja em outro lugar lúcido. Tu pode estar num sonho mecânico lúcido. Tipo, tu tem um pensamento que te perturba. Tu tá entendendo o que eu tô falando? Mais ou menos, continua. Imaginar que tem várias portas, né? Tu entre em lugares, assim. Isso aqui eu tô totalmente tirando a informação do meu rabo. E eu acho que, tipo, pode ser que tu tá num sonho mecânico, que um sonho mecânico seria um sonho de um pensamento que te perturba e tu tem aquele sonho sempre, é o sonho que eu tô brigando com meu pai, é o sonho que eu tô brigando com meu pai, é uma memória, é uma coisa que não é... Aqueles sonhos que a gente tem sempre. Aqueles sonhos que a gente tem sempre. Normal, vamos dizer assim. Tu pode ter esse sonho de maneira lúcida, mas ele, pra mim, não vai ser um desdobramento astral. Porque tu tá consciente de que tu tá preso num lugar. Entendi. Entendesse? Mas pra mim, tu ter um desdobramento astral é tu ir para esse mundo astral e tu ter controle sobre tuas atitudes. Esse é o meu objetivo. Então é como se o desdobramento astral tivesse um mundo dele mesmo, onde, por exemplo, num dia você se desdobrou e você virou o presidente lá desse mundo. Não é que você... Um exemplo, tá? Só pra... Tá. É um fato, aconteceu. Esse fato. Depois, quando você se desdobrar de novo, em outro momento, aquele fato vai ter acontecido naquele mesmo mundo. Exato. Sendo que num sonho dá meio que um reset sempre, né? Isso. Eu acho que o sonho... Meu Deus, cara, a gente tá falando muita bosta, eu acho. Mas eu, tipo, na minha mente, o jeito que eu gosto de pensar que eu entendo o mundo astral é que esse sonho mecânico que tem é como se fosse tipo uma sala dentro do mundo astral, tá ligado? E quando tu tá tendo um sonho mecânico, tu tá preso dentro dessa sala, tá ligado? Tipo, tá sendo forçado a assistir um filme. Tu tá tendo um sonho que é uma bosta, tu tá sonhando que tu tá brigando com teu pai. E tu tá tendo esse sonho ali e tu não consegue... Mesmo que tu esteja lúcido, tu tá dentro de uma sala que tu não consegue ir pra esse mundo astral e ver essas coisas belas e ir pras pirâmides e conversar com alienígena e acessar conhecimento cósmico. Tu tá preso nessa sala, mesmo estando lúcido, tu tá preso nessa sala. E quando tu tem um desdobramento astral, tu tá indo pra esse mundo, tu não tá em sala nenhuma. Ou tu consegue sair da sala. Mas esse mundo é teu? Pra mim, esse mundo é de todo mundo. Tal qual esse. Que também a gente não sabe se ele é meu ou não. Pra mim, esse mundo é externo. Pra mim, esse mundo é todo mundo. Pra mim, eu sair em astral, tu sair em astral, a gente se encontra, velho. E vamos dar um peão, entendeu? Não, mas isso nunca aconteceu, né? Comigo, não. Então, essa questão de desdobramento astral, de viagem astral, é algo que nunca foi comprovado dentro da ciência. Então, eles fazem esses experimentos, eventualmente as pessoas até falam, não, eu fiz uma viagem astral e eu acertei aqui, o cara pode ter acertado uma determinada coisa, não, a pessoa estava em tal lugar, em tal... Mas à medida que você tem um controle, que você tenta fazer um experimento científico e reproduzir aquilo diversas vezes, isso nunca conseguiu ser comprovado. De fato, a gente pode ter uma memória, né, que eles falam de lucidez maior no sono, ou não, ou simplesmente apagar. Agora, por que a gente aprende determinadas coisas quando a gente está dormindo? Por que às vezes você dorme com um problema e você acorda com a solução daquele problema?
que seria mais ou menos isso que o fermento está falando, sabe? Um lugar onde eu aprenderia mais e depois eu poderia voltar para cá com esse aprendizado. Então, no livro do Sapolsky, chamado Por que as zebras não têm úlceras, ele explica a questão relacionando o estresse com o sono. Então, o que ele explica ali? Que, embora a gente tenha uma ideia de que no sono não tem atividade mental, não é que não tenha atividade mental. A atividade mental, ela simplesmente muda o padrão. No nosso dia a dia, a gente mantém a parte do córtex pré-frontal, que é a região responsável pelo senso crítico, por reprimir as nossas vontades mais instintivas, por fazer uma análise mais racional e mais ponderada. O Sapolsky, inclusive, ele define essa região do córtex pré-frontal como a área que é responsável por fazer as coisas que a gente sabe que são difíceis, mas que são as coisas certas. Então, essa região, ela é como se fosse um filtro para a gente conviver em sociedade. Só que lá dentro, numa região mais interna, mais ligada aos nossos instintos, que é a chamada região límbica, essa parte é mais animalesca. Essa parte, ela se parece mais com os outros animais, que eles simplesmente respondem por instintos. Quando a gente dorme, a gente tem uma mudança no padrão dessa atividade do cerebral, reduzindo a atividade na região do córtex pré-frontal e aumentando ou mantendo a região do sistema límbico. No nosso dia a dia, o nosso sistema límbico ele fica mandando informações. Vai comer doce agora. Daí você, não posso comer doce porque eu quero emagrecer. Agora vai ali e xinga aquele cara. Não vou xingar ele porque, imagina, né? O córtex pré-frontal ele faz essa projeção. Imagina como é que vai ficar a minha vida lá pra frente, eu vou brigar com essa pessoa, não tem por que fazer isso. Então, o córtex pré-frontal ele tá trabalhando o tempo inteiro, mas sempre tem essa vontade instintiva presente. Quando a gente dorme, a gente reduz muito a atividade do córtex pré-frontal e o sistema límbico ele é mais ativado. Então é o momento que a gente, agora eu quero voar, você sempre quer voar, daí você começa a voar. Aí agora eu quero subir num boi e puxar o rabo dele. Agora eu quero inventar uma língua. Então, no momento que a gente dorme, tudo isso se torna possível porque há um afrouxamento do córtex pré-frontal, há um afrouxamento da nossa censura pessoal e aí você libera isso. Então, o sono, o momento que a gente dorme, ele é um momento que a gente sedimenta determinados aprendizados, sejam eles mecânicos ou intelectuais. Por quê? Porque mesmo durante o aprendizado, você está aprendendo aquilo, mas a sua mente está dizendo, não, isso não é possível. Não, isso aqui está errado, isso não dá. E aí, quando você dorme, as sinapses são feitas, a gente fortalece aqueles aprendizados que a gente estava fazendo, e aí a gente entende melhor e consolida um determinado aprendizado. O mesmo vale para essa questão dos problemas. Então a gente tem um problema lá que a gente fala, não, isso não dá, isso não tem solução. Mas às vezes essa ideia de não ter solução é só o seu córtex pré-frontal, baseado em experiências passadas, que está sempre fazendo essa censura, sempre fazendo esse bloqueio. E quando a gente dorme, sai essa ideia e fala assim, não, cara, dá para você solucionar por aqui. Daí você fala, caramba, velho, quando você acorda, você fala, eu sei como resolver isso. E aí você começa a agir nesse sentido. Então, a ideia de um sono lúcido seria mais ou menos isso, você vivenciar um pouco mais esse seu sistema límbico e conseguir controlar ele um pouco mais, tá? Mas o que o Sapolsky coloca no livro é que se você está mais desperto durante o sono, significa que algum nível de estresse você está tendo, e isso não necessariamente é bom, porque você não chegou num nível profundo de sono a ponto de você conseguir afrouxar isso, a ponto de você conseguir limpar, inclusive, as substâncias responsáveis pelo estresse dentro do seu corpo. Então, o ideal não é a gente ficar totalmente lúcido, é realmente a gente deixar que o sono seja profundo, que aconteça esse afrouxamento e essa troca assim, de funções dentro do cérebro, que o nosso sistema límbico realmente fique mais presente e não necessariamente a gente lembrar de tudo e saber tudo o que aconteceu com o nosso sono. Igualar teu karma, tu acredita em karma? De uma forma mais física. Como? Acho que existe uma moral que você tem na tua cabeça, de cada pessoa é diferente uma da outra, do que é certo e do que é errado, do que vale a pena errar, do que vale a pena acertar. E eu acho que no momento que você fere a tua moral, assim, por mais inconsciente que essa moral seja, no sentido de que
você nem sabe exatamente quais são os seus valores, perfeito assim, palavra por palavra, mas você tem alguma coisa ali. E por algum motivo você tá ferindo aquilo ali, de alguma forma. Então, por exemplo, o cara ele fala sobre... Ele tá lá no Instagram, ele tá falando sobre desenvolvimento pessoal, e que você tem que parar de se masturbar, que você tem que parar de comer hambúrguer, tem que se exercitar e tal, não sei o quê. Mas esse cara no dia a dia, ele vai lá e às vezes ele bate ele tá, pede um hambúrguer, faz uma coisa do tipo. Em alguma hora, na minha opinião, e eu acho que isso, eu acredito nisso porque eu vi acontecendo comigo, em algum momento o karma disso tudo vai chegar pra ele, tipo, ele vai sentir uma hora uma farsa, sabe? Eu acredito nesse karma, assim. A nível mental. Tipo, ele vai se sentir mal mentalmente. Exato. Eu acho que um cara que, por exemplo, vai lá, estupra e mata uma pessoa, ele vai se sentir mal no nível da merda que ele fez, entende? Ou não? Eu acho que não, velho. Por que não? Por que não? Você não se sentiria mal pra caralho? Cara, quem é psicopata? Tipo, literalmente psicopata e não tem empatia. O cara literalmente não se sente mal e foda-se. Mas você não sabe, você não se sente mal. Não, mas é o que diz a ciência, né? Tipo, que o cara realmente não tem empatia, tá ligado? Eu acho que tem pessoas que não têm empatia mesmo e foda-se, velho. Então, muito bem colocado aqui pelo Fermento. O ponto aqui é, como é que acontece o karma? Existe essa coisa de tipo, eu prejudico alguém, então eu vou ser prejudicado? Não, isso não acontece. Eles vão elaborar um pouco mais, depois eu vou deixar aqui, eles acabam chegando, né? O Fermento acaba fazendo essa colocação de que isso acabou sendo uma criação que até mesmo protegeu a espécie humana. Então, o cérebro humano, ele tenta o tempo inteiro fazer previsões, baseado naquilo que ele conhece. Porque quando a gente consegue encontrar um padrão, aquilo é muito confortável para o nosso cérebro, para o nosso sistema nervoso. Então, por exemplo, você começa a pisar no chão, você vê, o chão é duro, o chão é duro. Chega um momento que você não precisa mais pisar no chão e pensar nisso, porque o seu cérebro já entendeu aquilo ali como um padrão. E isso acontece com todas as coisas que acontecem na nossa vida. O nosso cérebro, ele tem uma capacidade preditiva, ele sempre está tentando prever o que vai acontecer lá na frente. Então, baseado nas informações que você tem, daí isso o Lutz está correto quando ele começa a falar, é baseado nos valores pessoais. Então, baseado em informações que você tem, você começa a fazer automaticamente uma previsão de qual vai ser a consequência dependendo da sua ação. Então, se você tem essa ideia de que não é certo violentar outras pessoas, você já tem isso desde os seus pais, da criação, da sua sociedade como um todo. Se você violentar alguém, o seu cérebro vai começar nesse processo preditivo a já criar uma angústia da consequência que aquilo vai ter para você. Mas isso não é algo que é inexplicável e espiritual, porque como o Fermento falou, uma pessoa que tem dependendo dano na parte do cérebro responsável pela empatia por você sentir o outro e que não teve esse tipo de reforço no início da vida dela, ela vai poder realmente violentar outra pessoa e não sentir nada. Então não existe um karma do além. O que existe é o nosso cérebro, baseado nas informações que ele tem, ele acaba fazendo um processo preditivo e acaba gerando sensações, tentando prever qual vai ser a consequência daquilo que você acabou de gerar. Então, isso é que explica, digamos, esse karma mental, que é o que o Lutz falou. Agora, um karma universal, como a maior parte das pessoas acreditam, eu não acredito. Inclusive, eles fazem uma enquete aqui e ganha o que existe, né? A maioria das pessoas acredita que exista um karma universal, que tudo que você faça tenha uma consequência universal. Tu nunca fez algo cruel e não se sentiu mal? Quando meu córtex pré-frontal não era tão definido assim, quando eu era adolescente, por exemplo. Eu era muito cruel, muito mal. Então, mas Quase tu psicopático. se sentiu mal o suficiente por causa disso depois? Tu acha que sempre vai acontecer essa compensação? É que eu não acredito Eu me senti mal depois. Eu acho que o karma é uma invenção justamente por essa... Karma é uma invenção social, tipo, que meio que precisa existir, porque senão as pessoas se sentem muito mal se não existir, cara. Tipo, porque... Meu Deus, tava andando de carro, um cara foi me assaltar e matou meu filho no banco de trás. Ah, não, mas existe o karma, ele vai pagar de alguma forma. Pra mim, é pra gerar conforto. Quase ninguém acredita nisso, eu acho. Eu acho que a maioria... Faz enquete aí, velho. Se a galera acredita mais que existe karma ou não. Porque acontece isso, a pessoa não vai ficar de boa, tipo, ele vai pagar por isso. Ela vai, tipo, na polícia e fala assim, quero justiça. Não, vai. Mas depois, cara, o que elas faz a pessoa se conformar muitas vezes é esse sentimento de, tipo... Um mecanismo psicológico pra se sentir bem depois de uma merda, então.
recondicionamento. Eu acho que é um mecanismo psicológico para se conformar com as injustiças do mundo. Então, eu concordo com o Fermento nesse sentido. Eu acho que várias ideias que a gente tem pré-concebidas, elas são baseadas nisso. É assim, isso tem que existir, porque senão a vida não faria sentido, mas não necessariamente é verdade. Não necessariamente porque a gente criou isso, a gente inventou isso, é uma verdade, né? Várias coisas que a gente achava acabaram sendo comprovadas como não. Então, por exemplo, pela obviedade, você olha para o mar e você fala, a Terra é plana. Mas é contraintuitivo a Terra ser redonda, mas depois, com o tempo, mostrou-se que a Terra é, de fato, redonda. Isso é muito presente no ser humano, porque tudo aquilo que são ideias que são anteriores à nossa vida é muito difícil a gente questionar. Então, a gente tem ideias que a gente fala, pô, isso não é possível, isso sempre foi assim, tá certo, todo mundo fala isso, o texto antigo fala isso, e a gente tende a aceitar e toca a vida, sabe? Mas, de fato, nunca se consegue comprovar qual que é a relação. Até porque, o que acontece? Essa questão do karma. Tem muitas tribos que, quando o jovem, quando a criança, é uma criança ainda, menino, eles pegam e começam a judiar da pessoa. Ela mete a mão num formigueiro, por exemplo, para se provar forte. Tá, isso aí você está prejudicando, você está causando dor na pessoa. Aí o que acontece? Nessa tribo vai ser um karma ruim ou vai ser um karma bom? Porque para a tribo aquilo ali é bom. E aí como é que vai ser? Vai ter alguém lá dizendo, não, isso aqui é a tribo, vamos fazer uma projeção aqui. O cara feriu, mas digamos assim, tá dentro das leis da tribo e tal. Então não faz sentido isso se você pensar com relação às diferentes costumes que existiram ao longo da existência para diferentes situações. E além disso, cada pessoa tem uma sensação totalmente subjetiva daquilo que ela causou e daquilo que ela sentiu. Então não teria como você ter uma lei que determina que tudo aquilo que você produziu de sofrimento em outra pessoa vai voltar como sofrimento para você. Bom, eu vou passar agora aqui para frente. Esse podcast ele tem 6 horas e 20 minutos, então realmente é muito tempo. Teria mais coisa para comentar, mas a gente vai passar aqui um pouquinho quando eles começam a falar sobre a questão o início do universo. Talvez a coisa que mais, acho que une a gente assim e move a gente no geral é ficar mais inteligente, né? Tipo, ter mais conhecimento. Isso, esse é o tesão. Conhecimentos cada vez melhores. Se existe alguma liberdade, o conhecimento que proporciona. Porque se você não tem conhecimento, é aí que você é um escravo mesmo de tudo. De tudo, exato. Escravo de todas as narrativas políticas, ideológicas. Que é a vida normal do cara. Ele acorda, aí vai pro trabalho, come uma coxinha ali, pega o metrô, aí vai pro trabalho e tal, não sei o que, aí chega em casa, aí vai pra faculdade, estuda o que ele não gosta pra ir pro emprego que ele nunca quis. Aí bate uma, assiste um pornozão, aí xinga o amigo que votou no Lula ou no Bolsonaro, aí discute futebol, vê como é que tá o time. Esse cara não tem liberdade, velho. Então, isso eu concordo realmente. Conhecimento, a informação é o que pode nos dar liberdade. Inclusive o autoconhecimento é você conhecer essas circunstâncias que influenciam o seu comportamento e você poder agir de uma forma mais inteligente, né? Aquilo que ele falou lá no início. O autoconhecimento é a grande alta performance. Muito interessante isso porque, de fato, é o conhecimento que pode nos ajudar. Porque as informações, elas modificam a forma como o nosso cérebro cria a sinapse, como ela cria os caminhos, e aquilo produz comportamento. Então, a informação ela pode modificar o comportamento e você, mais sábio, mais lúcido, mais inteligente, você consegue se comportar de uma forma mais adequada com relação à questão do seu bem-estar, da sua vida ser melhor para você. Então, isso aí eu tô de pleno acordo aqui com a dupla. E esse cara não tem presença também. Com certeza. Então, parece que o cara, tipo, ele enxerga aqui, ó. Tipo, um palmo à frente, enquanto quem busca conhecimento expande, né? Exato. É isso. Acho que pra mim a presença tem a ver com conhecimento. Tipo, quanto mais conhecimento tu tem, mais presença tu tem. Porque tu passa a entender até mesmo as decisões que tu toma e por que tu tomou. Tu se questiona, né? Tipo, cara, sei lá, por que eu escolhi tomar suco de laranja hoje? Gabriel, fomos criados a partir de um erro do acaso devido a muitas variáveis ou fomos criados de propósito para confirmar a existência do todo. Princípio da entropia. Mesmo que tudo funcionasse sem nós no universo. Cara, vou ser sincero, eu me perdi no meio. Lê de novo. Fomos criados a partir de um erro do acaso devido a muitas variáveis ou fomos criados de propósito para confirmar a existência do todo, mesmo que tudo funcionasse sem nós no universo.
Cara, eu vi ontem que... Eu vi um cara falando sobre isso, eu nem lembro onde... Num corte do YouTube aleatório, um gringo. Se Deus criou os seres humanos, assim, é meio que do jeito que um programador cria um algoritmo de inteligência artificial. Ele quer ver como que se comporta. E meio que o negócio vai se comportando ali por alguns dados que você joga, mas você não sabe exatamente como vai se comportar. E Deus seria tipo isso, ele criou a gente pra tentar entender talvez o comportamento dele mesmo, sabe? Sei lá, chapei aqui, eu já tô com... Não, eu entendi. Essa parada. Mas é uma bosta, né, velho? Eu não consigo acreditar nisso, cara. Porque, nego, Deus é uma invenção. Ele pode ser que ele exista ou não, daquele jeito que eu falei. Mas aí ele... Tu entende? É tipo, sei lá, a gravidade. Ela existe, mas ela também é um conceito que foi inventado. Tipo, de fato, o que existe é que tu faz assim e as coisas caem. Mas todo o conceito é criado, igual Deus. Pode ser que ele exista. Pode ser que não, mas ele é um conceito inventado. Então foda-se, não sei nem por que eu entrei nisso. Mas a questão é, na minha opinião, cara, eu acredito na evolução, né? Das espécies, do Darwin, pá, o bico, Não, mas passarinho... isso aí, tipo, é uma coisa que não tem como não acreditar. Mas então, mas é que eu não... Quem não acredita nisso é ignorante, velho, desculpa. Mas como é que... É foda falar isso, mas é verdade. Mas então, mas por que a gente teria não sido obra do acaso, então, cara? Por que o ser humano é diferente? Tipo... A gente é só mais uma espécie, cara. Só que a gente é pelado e a gente tem essas duas capacidades, né? Acreditar em coisas que a gente... Acreditar em coisas que não existem e externalizar o nosso córtex pré-frontal, né? Anotar o nosso conhecimento e passar isso de uma geração para outra, o que faz com que o nosso comportamento fique cada vez mais complexo. E é só isso que faz isso a gente ser tão diferente, cara. Mas a gente é só mais uma espécie de macaco, velho. É isso, porra. Pra mim, né? Não tô afirmando, mas pra mim é isso. Mas pra mim também. É, então somos obra do acaso. A vida é obra do acaso. Ou Deus quis muito. Mas o acaso pode ser... Deus também. o acaso pode ser tão incrível quanto se fosse Mas tu acha que Deus programado, né? tem uma atenção especial no planeta Terra, assim, tipo, não. Vamos fazer eles ali sem pelo. Tipo, velho, cara, eu acho que se existe Deus, ele foi o que deu o Big Bang. E ele sabia o que ia rolar ali dentro, não. Ele sabia que, ó, vou jogar essas energias ali, esses compostos químicos ali e deixar rolar. E rolou. E daí tem nós, daqui em outra galáxia deve ter uns alienígenas fazendo podcast lá. Então eu acho que justamente a gente não é tão especial quanto as religiões querem que a gente acredite que a gente seja. Eu acho que é isso. Deus talvez tenha sido esse estado inicial que criou essas leis que regem o nosso universo e os outros. Tipo, a gente tem tempo, espaço e gravidade. E outros universos podem ter blá blá blá, blá blá blá, blá, blá que regem aqueles universos. O que existia, né, antes do Big Bang? Aí Fudeu. Aí só se eu voltar no Chico. Bom, aqui é um ponto interessante porque foi muito bem colocado, eu acho, essa questão que a forma como o Fermento apresentou ali, porque por que a gente é especial, sabe? A gente é simplesmente circunstância de adaptações que foram surgindo há muitos e muitos anos. Existem leis que regem porque o universo funcionou desse jeito. Agora, essa questão que sempre é colocada de o que existia antes do Big Bang, então quem tem uma visão naturalista não acredita que necessariamente existia algo. O universo pode ser algo que sempre existiu. Ou ainda, a questão de que o universo está expandindo pode significar que ele já teve a expansão máxima, que ele contraiu e está expandindo de novo. Então essa é uma pergunta que nunca vai ter resposta, porque você sempre vai poder dizer, ir lá para trás, ir lá para trás, ir lá para trás, ir lá para trás, e nunca você vai chegar a nada, você não vai chegar a nenhuma conclusão. O ponto é que, a partir do Big Bang, a ciência hoje ela consegue explicar todas as modificações que chegaram a desenvolver o ser humano tal como ele é hoje. Então, isso é fruto de ter um ponto para começar a explicar tudo. Ele fala agora ali, é uma entrevista com a Roberta, que é uma astrofísica da USP, que ela faz simulações de buracos negros e que ele entrevistou, e é uma entrevista muito boa. Quem gosta de coisas de espaço, assim, de astrofísica, vale muito a pena assistir, que ela fala sobre esse primeiro momento que o universo começou, que eles não conseguem explicar, e depois começa a ter essa expansão e a questão da gravidade, da expansão do universo como um todo. Mas nesse primeiro momento não se tem exatamente o que aconteceu.
Então, é porque é muito difícil. Hoje a gente não tem ferramental para chegar lá atrás, né? Então, não tem como você explicar isso. Mas isso não significa que teve algo ali que foi diferente de tudo. Simplesmente a gente não tem ferramental. E daí eles começam a falar assim, não tem como comprovar isso, você fala qualquer coisa. Os caras falam, não é bem assim. Porque toda afirmação dentro da ciência, ela não vai subir, ela não vai ser dita por vários especialistas do nada. Ela realmente é uma informação que foi avaliada por diferentes pessoas, né? Foi validada em diferentes situações e daí ela começa a ser propagada. Não existe essa coisa que eles vão colocar agora de tipo, vamos inventar qualquer coisa que vale, que só fazer sentido e nem precisa fazer sentido que vai ser aceito. O cérebro não chega, né? Não chega. A gente não chega em lugar tão mais perto, já não chega, né? A astrofísica falou lá que tem um período na criação, no momento de criação do Big Bang que a gente não sabe o que aconteceu. E é um período tipo de 0.000000057 segundos. Tipo, nesse período, é o único período que a gente não sabe o que aconteceu. Tipo assim, teve o Big Bang, teve esse período e depois começa a criação, tipo, tudo que eu vi. Ali rolou alguma parada. Que a gente Como não é que os sabe. caras sabem dessa porra, velho? Acho que eles inventam, porque ninguém Eles procura. inventam, mano. Mano, Vai procurar, sabe? Mano, tem um O bagulho- cientista falou, é verdade. tem uns bagulho assim que a gente só aceita, mano. Mas uns bagulho, tipo assim, o cara fala, não, esse fóssil aqui é de 107 mil anos atrás, tá ligado? É. Irmão, como é que o maluco sabe dessa... É muito foda essas paradas, velho. Porra, cara. Tipo, Os caras inventam, porque quem que vai atrás disso? Quem que vai contestar, velho? Vamos começar a inventar umas paradas muito loucas também. Só tem que fazer sentido, cara, hoje em dia. Não precisa ser verdade. Nem precisa fazer isso. Então, é claro que não é bem assim, e a questão do fóssil ali nunca existe uma data exata, é sempre uma aproximação, não tem como você saber. E sim, a ciência, como ela não é centralizada, ela é uma informação que ela é dispersa dentro da sociedade, ela vai ser validada por diferentes pessoas em diferentes situações, e aí as teses mais aceitas, elas acabam sendo ascendendo. Então, não tem essa coisa de tipo, não, o fóssil o cara chuta, ou a informação do Big Bang é chutado. Não, isso só fala isso quem não conhece realmente como a ciência é produzida. Mas foi muito bom, assim, pra mim. Eu assisti um podcast, não cheguei a ver todo 2 vezes, uma vez eu vi inteira e depois eu vi todos esses trechos que eu comentei aqui pra vocês. Então, eu aprendi muito, foi muito bom para rever os meus próprios conceitos. Eu aprendi demais aí com esses dois. Contrariei eles em alguns pontos, né? Em muitos eu concordei também. Então, quem gostou, eu sugiro que assista o episódio todo. 6 horas e 20 aí, mas você consegue ver no acelerado, então demora 3 horas e 10 aí, se você vir na velocidade 2. E eu acho que vale a pena, justamente porque são 2 hosts muito inteligentes, que têm muita informação depurada, informação privilegiada mesmo dessas áreas de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento e de ciência como um todo. Eu acho que os dois têm muito acesso à informação que nós, meros mortais aí, que não temos capacidade de convidar cientistas da USP ou psicólogos de qualquer lugar ali para conversar com a gente tem a possibilidade de ouvir eles entrevistando essas pessoas. Então, eu espero que você tenha gostado. Deixe nos comentários o que você achou desse react e vamos ver qual que é o próximo aí para a gente reagir e expor a opinião em cima daquele conhecimento que vai sendo produzido. Até breve.